Olá, nós somos da Igreja Evangélica Congregacional de Paciência e esse é o nosso novo canal no YouTube. Queremos convidar você para você compartilhar nossa página, curtir e ativar o sininho. O nosso intuito é abençoar a sua vida, abençoar a sua família com reflexões, mensagens, louvores, palavras que sejam edificantes. Convidamos você para vir conosco e eu tenho certeza que você e a sua família serão abençoados. Graça e paz e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cante comigo isso. A minha glória é fazer com que conheçam ti e que diminua eu e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que correm constantemente a ti, escondo o rosto para que vejam tua face e que diminua eu e que diminua eu, mais e mais, mais e mais. Santo, Santo, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz meu prazer. Enche esse lugar com a tua presença, Senhor. Nós adoramos a ti nessa noite. Santo dos santos, a fumaça. Cante isso. São teus olhos. Oh, enche esse lugar com a tua presença. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção, meu louvor. Me submergir a tua me traz à tona pra respirar, me faz andar. Vamos cantar aleluia, declare isso. Aleluia, aleluia, declare aleluia.
comigo e cantar o mais forte que você puder. Declare aleluia. Relevância, porque Deus está nesse lugar. Existem pessoas aqui no nosso meio que talvez esteja embaixo, submerso de algo terrível, de algo ruim. Mas enquanto o presbítero Flávio, Ministério de Louvor, ministrava essa última canção, Deus me mostrava alguém submerso, bem fundo, mas ao mesmo tempo também Deus mostrava para mim uma mão, mas uma mão muito grande, irmãos, que pegava o pulso dessa pessoa e trazia ele à tona para respirar. Bendito seja o nome do Senhor. É na tua palavra que a tua igreja nessa noite se apega, porque a tua igreja crê na tua palavra, e a tua palavra diz que tu é um Deus que cura, que salva e que liberta. Bendito seja o teu nome. Visita os filhos dos teus servos, visita a tua igreja e nos sara nesta noite para a glória do teu poderoso nome. Assim nós te oramos nesta noite, com certeza da nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Declare isso, igreja, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos declarar aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro dia de tribulação. Anda na figueira, não floresça. Mesmo que não haja alimento, descanso na terra. Você pode declarar isso mais uma vez? Ainda. Todos juntos vamos declarar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Que a figueira não floresça, ainda que a videira dê o seu fruto. Da palavra de Deus nessa noite. Irmãos, no livro de Mateus, a gente vê Jesus falando sobre a sua volta, sobre a grande tribulação. Lá no final de Mateus a gente vai ver Jesus falando sobre epidemias, fomes, guerras, rumores de guerras que aconteceriam nos últimos tempos. E eu estava conversando com a Roberta quando eu estava estudando essa palavra, que Jesus ele era extremamente didático na sua forma de ensinar, né? E
ele vem falando sobre a grande tribulação, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, né? Nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, ficou aqui 40 dias, foi ao Pai, mas ele falou, olha, eu vou preparar lugar a vocês, eu voltarei uma segunda vez, a volta, para poder buscar a sua igreja. E ele fala, né, ensinando isso às multidões, aos seus discípulos, ele nos exorta a estarmos sempre vigilantes, estarmos sempre atentos às coisas que acontecem à nossa volta, porque existem sinais que às vezes estão acontecendo do nosso lado, mas que nós não estamos percebendo. E Jesus, quando ele fala sobre a grande tribulação, sobre a sua segunda volta, ele começa a exortar, começa a falar, começa a declarar sobre a necessidade de vigilância. Ele fala sobre essa verdade, sobre a sua volta, e ele conta algumas histórias depois. Eu acho isso muito legal, porque Jesus, como eu disse, ele é didático, ele queria que os seus discípulos entendessem o que ele estava falando. Ele queria que as pessoas pudessem entender, e Jesus sempre se apegava a parábolas, algumas histórias que não necessariamente tinham acontecido, mas que traziam uma verdade implícita nessa história. E é sobre essa parábola de exortação à vigilância, nesse contexto da volta de Jesus, das grandes tribulações, do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, epidemias, que Jesus conta mais essa parábola. Em Mateus capítulo 25, eu queria compartilhar com você mais uma parábola que Jesus contou, Mateus capítulo 25, verso 14. Então entendam, Jesus fala da grande tribulação, fala da sua segunda vinda, e ele começa a exortar, a contar histórias, para que o pessoal pudesse estar vigilante, atentos, né? E aí, nós vamos falar sobre a parábola dos 10 talentos, Mateus 25, verso 14, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e conseguiu outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado esconde na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver
será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, e aí eu queria falar com você um pouco sobre essa parábola. Como eu disse, Jesus aqui estava ensinando sobre estarmos atentos, porque em outro momento Jesus fala que ele virá como ladrão, que nós não sabemos o dia e nem a hora. E aí, eu queria falar com você sobre esses talentos, né? Nós temos as nossas moedas de hoje em dia, quase mais a gente não vê moeda, mas eu acho que ainda nós temos de 5 centavos, não é isso mesmo? De 10 centavos, de 50 centavos e de R$1. Não sei se tem de 25 centavos também, tem de 1 centavo, acho que nem circula mais de 1 centavo, né? Dá para colocar a foto aí, o Washington? E naquela época, nos tempos de Jesus, nós tínhamos algumas moedas também, né? Em alguns momentos na Bíblia, elas são registradas, né? Que seria o denário. O denário era o pagamento de um dia de trabalho. Você trabalhava um dia todo e recebia um denário. Nós tínhamos o asse, nós tínhamos a dracma, o estáter, a mina, o darico, né? E o talento representava 6.000 dias de trabalho de uma pessoa. Então o talento não era uma moeda, o talento era uma quantidade de dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro que se dava a um trabalhador. 6.000 dias de trabalho. Imagina, irmãos, faz as contas aí mais ou menos rapidinho, né? Quantos dias, quantos anos, quantos meses nós precisaríamos trabalhar para poder chegar a 6.000 dias de trabalho? E o que está falando aqui é dessa grande medida de dinheiro, né? O talento que representava 6.000 denários, 6.000 dias trabalhados. E aí, o Senhor foi viajar, deu 5, como nós lemos, para uma pessoa, 5 talentos, imagine, uma quantidade muito grande de dinheiro. Deu 2 talentos para o outro, e deu 1 talento para o outro. Esse que recebeu 5 talentos, ele conseguiu negociar, e conseguiu multiplicar, e ganhar mais 5 talentos, ou seja, ele ficou com 10 talentos. O que tinha recebido 2 talentos, também na proporção, né, ele conseguiu ganhar 100% a mais, porque ele multiplicou esses 2 por mais 2, e ele ficou com 4 talentos. Mas teve um que ficou com medo, que ficou receoso, foi lá e enterrou o seu talento. E detalhe, quando ele chega diante do seu Senhor, ele fala que a culpa era do Senhor, né? Senhor, eu enterrei porque tu é um homem severo, ou seja, eu enterrei porque a culpa era tua. Se tu não fosse severo, se tu não fosse uma pessoa que viesse e nos oprimisse, certamente eu teria multiplicado também. E o que isso diz nessa noite, irmãos, é que Deus, Ele coloca coisas grandes nas nossas mãos. Essa parábola de talentos, Ele nos fala sobre confiança e responsabilidade. E eu queria falar sobre isso nessa noite, sobre talentos que Deus coloca nas nossas mãos. E todos nós temos alguma coisa que colocou nas nossas mãos. Deus colocou 5 para um, 2 e 1 para o outro, mas a capacidade era de multiplicação, e quando nós recebemos coisas de Deus, não é para a gente guardar conosco mesmo. Essa parábola fala sobre isso, sobre nós estarmos atentos, se de repente Deus nos deu algumas coisas, nós de repente já achamos que não é mais para poder passar à frente, não, já passou o meu tempo, não, ainda não é o momento,
Não, eu acho que eu preciso me preparar um pouco mais, eu não estou preparado. E quem de nós está preparado para poder receber alguma coisa de Deus? Quem de nós está preparado para receber alguma coisa de Deus em grande quantidade? Porque se um talento representava 6.000 dias, 5 talentos representava 30.000 dias. 30.000 dias trabalhados. Mas o que importa não era a quantidade, é aquilo que Deus confiou à nossa mão. E nessa noite eu tenho certeza que cada um de nós que está ouvindo essa palavra, você que está em casa, onde a internet está chegando aí, Deus não te deu coisas para ficar com você, mas Deus nos deu coisas para que nós pudéssemos estar compartilhando com outras pessoas. Então nós precisamos ser responsáveis por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Hoje de manhã, no curso de casais, eu estava falando sobre o retroprojetor. Quantos pegaram retroprojetor na igreja ainda? Agora a gente tem um data show, né? A gente tinha um retroprojetor, e eu me lembro que com 12 anos de idade, né, me chamaram para poder estar no retroprojetor colocando os louvores, e eu fiquei muito feliz, eu procurei dar o meu melhor naquele retroprojetor. Talvez para uns que estavam ministrando o louvor, para outros que já tinham um tempo de experiência, né, poderia ser grandes pregadores, o retroprojetor fosse alguma coisa pequena, ou talvez até para o que recebeu 5 talentos, olhou para o que recebeu 1 e falou assim, pô, o cara recebeu só 1, mas isso não importa, o que importa é que Deus colocou alguma coisa nas nossas mãos. E aí ele faz essa comparação com a volta de Jesus. Ele conta a história de que Jesus vai voltar, né, e depois ele conta essa parábola. E esse Senhor representa Deus. E um dia, esse mesmo Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele vai voltar e ele vai nos perguntar, Roberta, onde estão os talentos que eu coloquei na sua mão? Derek, onde estão os talentos que eu coloquei na sua mão? Marcelo, aquilo que eu te dei, o que você fez? Essa é uma exortação para a gente poder pensar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque uma coisa é certa, nós podemos até achar que o que ganhou 5 ganhou muita coisa, que o ganhou 1 ganhou pouca coisa, mas a verdade é que Deus sempre coloca alguma coisa na nossa mão para a gente poder desenvolver isso, e Ele fica atento, esperando, ver o que a gente vai fazer. O que Deus não nos chamou, foi para apenas receber, e não multiplicar o que nós recebemos, porque você está aqui, você está sentado aí no banco, você está recebendo a palavra de Deus, mas o que você está recebendo com essa palavra que você tem recebido todos os dias? Como que você tem agido? Será que nós temos enterrado o que nós recebemos de Deus? Eu não tenho dúvidas que cada um de nós tem qualidades excelentes, né? Eu estava falando de manhã também que, poxa, menino de 12 anos, dá um retroprojetor para ele. Davi, o menor da casa, dá as ovelhas do pai dele para ele poder cuidar, né? Isso aí é pequenininho, mas não. Deus sempre vai colocar alguma coisa na nossa mão e vai ver como que nós vamos lidar com aquilo. Se é pouco, aparentemente, se é muito, a verdade é que o que ganhou 1 talento, se ele multiplicasse mais 1 talento, seria igual ao que multiplicou 5, porque o de 5 ganhou o dobro, o de 2 ganhou o dobro, era só ele multiplicar o de 1, ganhar 2, poxa, mas ele ganhou só 2, o outro ganhou 10, mas não, mas seria em porcentagem 10%, seria em porcentagem 100% de ganho, e eu queria que nós pudéssemos pensar isso nessa noite. Primeiro, que Deus nos dá dons com alto valor moral e espiritual para multiplicar. Não pense que você não recebeu nada. Você pode achar que você não recebeu nada ainda, ou que você recebeu pouco, mas nós precisamos entender que tudo que Deus coloca nas nossas mãos
é para que a gente possa, de fato, multiplicar. E isso tem um valor moral, e isso também tem um valor espiritual. E Ele espera que nós possamos ganhar outros talentos para Ele. Talvez você seja um excelente músico, talvez você seja um excelente pregador, talvez você seja uma excelente pessoa que mexa na internet, talvez você seja um excelente oficial, um excelente missionário, de repente você não sabe disso, e talvez seja o tempo de você, como aquele que ganhou estar enterrando aquilo que você recebeu de Deus. Mas Deus está falando conosco nessa noite, para nós, se enterramos esse talento que recebemos de Deus, tira de lá. Não ache que você é incapaz. Não pense que Deus não está muito atento àquilo que Ele colocou nas suas mãos. Não pense que Deus esqueceu o chamado que Ele tem para a sua vida. Não pense que Deus está dormindo. A palavra de Deus fala que Deus não dormita e não cochila. O talento está aí na sua mão, mas você precisa decidir multiplicar esse talento. O pastor Alcântara falou uma coisa muito interessante domingo passado aqui, que o medo muitas vezes nos paralisa. Você tem medo do que Deus colocou nas suas mãos? Esse homem aqui que recebeu também ficou com medo do seu Senhor. Senhor, sabia que tu era um homem severo. Não, eu não tinha capacidade, então está aqui o que é teu, enterrei. É tempo de desenterrar, irmãos. O tempo está passando, as semanas estão passando muito rápidas. Não é verdade? A gente está aqui um domingo, daqui a pouco é o outro domingo, já estamos no mês de junho. Daqui a pouco já estamos chegando no Natal de novo, e daqui a pouco já é Carnaval, daqui a pouco já é férias do meio do ano, daqui a pouco já é Natal, Ano Novo de novo, e assim vai. O tempo passa, mas o Senhor que deu os talentos, Ele está esperando que nós possamos desenvolver mais ainda esses talentos. Segunda parte que eu queria falar com você, nós podemos fazer crescer as riquezas que recebemos de Deus, dependendo de como as usamos. Você recebeu alguma coisa de Deus, depende de você, como você vai fazer, multiplicar essas riquezas. Abra lá em Mateus 6, versículo 20, Mateus capítulo 6, verso 20, vai falar assim, ó: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. São essas riquezas, irmãos, é a riqueza de multiplicar os talentos que nós devemos guardar com Deus. As riquezas aqui da terra vão passar, mas as riquezas que Deus coloca nas nossas mãos, que são os talentos, vai depender de como você vai usar e como você vai multiplicar isso. Então, nessa noite, nessa breve palavra, eu queria falar sobre essa confiança que Deus depositou nas suas mãos, a confiança que Deus depositou na sua mão, não na sua vida familiar, não na sua vida conjugal. Nós sabemos que Deus faz isso, falamos muito isso no encontro de casais, no ministério de uma só carne, mas eu quero falar aqui na sua individualidade. Você como indivíduo, como pessoa, Deus entregou talentos a você. Deus entregou uma grande quantidade, algo relevante, algo importante. E eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, e repito, eu tenho certeza que se Deus colocou na sua mão, é porque Ele viu capacidade de multiplicar esses talentos. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Se você entende que você recebeu de Deus, se você entende que há dons de Deus para você, eu
queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Somos servos capazes, que são capazes de multiplicar o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu te agradeço e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, para que nós saiamos daqui pensando nisto, pensando que o Senhor nos deu coisas e que nós vamos glorificar o Teu nome através delas. Nós oramos, te agradecemos e bendizemos o Teu nome para todo sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, sobre você, a sua casa, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus. O Senhor levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E a igreja do Senhor Jesus diz: amém.